Opa, aqui é o professor Marcelo. Nós estamos indo a campo hoje visitar duas propriedades. Estamos terminando o período seco, rezando para que comece as chuvas. A maioria das fazendas do Brasil Central e Norte também está passando por uma fase de seca bem difícil esse ano foi bastante forte a questão de inverno, de geadas principalmente. Quem não estava bem preparado ou estava superlotado de gado passou e está passando apertado. A fazenda Marajoara e a Santo Antônio são fazendas da Daniele, em que hoje é a primeira visita que eu vou fazer lá. Nós estamos começando um trabalho bastante recente. Ainda esse mês ela mandou dados das propriedades, a gente construiu um mapa. Eu estou levando aqui o mapa impresso. Então hoje é a primeira visita de campo. Hoje é a primeira visita de campo em que praticamente nós vamos passar a conhecer a situação de cada pasto. Com o inventário de rebanho mais ou menos que ela me passou, ela está muito lotada. Os pastos estão rapados, o manejo vinha sendo feito errado, e agora ela assumiu as propriedades que são dela e ela entrou em contato comigo e nós vamos começar esse planejamento desde o zero. Então hoje nós vamos fazer o levantamento, conhecer verdadeiramente a situação das fazendas. Eu vi algumas fotos, alguns vídeos, fiquei assustado. Vai ser complicado traçar um plano que traga viabilidade econômica para ela e que também coloque essa fazenda numa rota de se tornar produtiva e rentável. E hoje a gente está indo aqui também, o Leonardo está junto, está em treinamento aqui na equipe, e eu vou estar explicando tanto para a Daniele, o Leonardo, o Arthur já me acompanha faz tempo, sobre como que a gente começa esse passo a passo de verificação de uma propriedade rural. Então basicamente a primeira coisa que é o ponto zero, eu já falei isso em vários conteúdos, o ponto zero que eu faço quando eu estou começando um trabalho com um cliente novo, fazer o mapa da propriedade para que eu possa entender, para que eu possa ter uma dimensão do tamanho do negócio dele. E quando eu falo do tamanho do negócio dele, a área total da propriedade, a área total da propriedade e principalmente também a quantidade de pasto, de hectares. Então, se eu sei aonde que é a região que está localizada a propriedade, eu entendo do perfil de chuva, temperatura, e conheço o tipo de pasto que está lá, e eu sei o total de hectares de pasto que tem, eu tenho uma verdadeira dimensão da capacidade produtiva, de qual é a expectativa de produção de comida. Eu vou aliar isso daí a uma taxa de lotação. Então eu consigo ter uma média esperada de taxa de lotação para diferentes propriedades, para diferentes regiões, baseado no hectares e no tipo de planta e clima que tá tendo lá. E normalmente no Brasil, como uma maneira geral, nós estamos falando aí pastagens de braquiárias, pastos não adubados, pastos assim, às vezes há muito tempo sendo exauridos e manejados errados, com taxa de lotação variando de 0,7 a 1,1 unidade animal. É isso que aguenta essas fazendas. Mas então, Leonardo, quando eu estou fazendo uma visita para uma fazenda, o primeiro passo é ter o mapa em mãos, estimar essa capacidade. Eu falo que é o tamanho do prato, né? Porque o pasto é um prato de comida e tem X bocas para alimentar. Então a gente cria uma dimensão sobre isso daí. Agora eu vou fazer uma leitura e vou confrontar com o estoque de animais. Nós vamos transformar o estoque de animais em carga, e essa carga nós vamos confrontar com o que nós estamos visualmente enxergando lá nas pastagens da fazenda. E aí a fazenda ou a pastagem, ela vai conversar comigo, ela vai falar: cara, eu tô aguentando, eu não tô aguentando, qual é a situação? Outra coisa importante de ser feita, que é o que eu vou fazer agora também com a proprietária, eu vou trocar uma ideia com ela sobre os diferentes sistemas de produção pecuário. O que é mais lucrativo, o que é menos lucrativo, a atividade que ela tá, como funciona essa atividade, da onde vem os custos, aonde vem o dinheiro, né? E qual é a perspectiva dela de o que realmente ela consegue alojar de animais na propriedade dela para cada diferente sistema, e como funciona o fluxo operacional dessas atividades e o que isso daí representa na capacidade de produzir dinheiro. Durante esse fim de semana eu fiz uma reunião com uma outra cliente, uma fazenda em Goiás, e eu fiz uma conta também igualzinho com ela e com o pai dela. Ela está assumindo a fazenda da família, e eu estava explicando em números e atividade, e a gente colocou esses números numa planilha, na calculadora, a gente fez um rascunho de um projeto. E se ela explorasse, olha que loucura, se ela explorasse a atividade A
que é a atividade que eles estão tradicionalmente explorando há quase 50 anos, o pai dela. A simulação para o atual período, com o atual preço de mercado de gado, ele ia ter um prejuízo, ele tem um prejuízo de 150 mil reais por ano. Ele ia ter que botar dinheiro, tá? 150 mil reais por ano. Em contrapartida, se ele trocar de atividade e for para a atividade que eu estou propondo que ele mude, tá? Isso com a mesma carga de animais, ele vai ter um lucro de 230 mil reais por ano. Olha o cenário de 150 negativo para 230 positivo. Hoje nós vamos fazer o mesmo trabalho conversando com a Daniele. Nós vamos conversar sobre a vida dela, nós vamos conversar sobre o estoque dela, nós vamos conversar sobre a dinâmica de produção, o tempo, o envolvimento, como tocar uma fazenda, como olhar. Nós vamos ver quem é o funcionário dela, como eles administram a situação dos pastos, se está com carga demais, se não está. E planejar não só, aí que está o grande problema da maioria dos técnicos que existe no mercado. A maioria dos técnicos que existe no mercado chega ali numa fazenda dessa e fala: não, tem que adubar, tem que dar ração, tem que dar proteinado, tem que fazer IATF, tem que fazer não sei o que lá. Cara, isso não resolve o problema, isso daí você está arrumando uma despesa. Nós temos que aprender a ser técnicos que entra lá e entende, não da parte técnica pecuária, a gente entende do negócio agropecuário, você entendeu? E o negócio é pensar no fluxo financeiro, o negócio é pensar na capacidade produtiva, o negócio é pensar na necessidade de capital por mês que esse cliente precisa para viver e para gerar renda suficiente para tocar a propriedade dele e ainda ter o conforto e cuidar da sua família e não ter que delapidar o seu próprio patrimônio ao longo do tempo, né? Então nós precisamos de técnicos que justamente façam isso daí, que vai lá hoje, eu não estou indo lá para ver hoje se a vaca precisa de proteinado, se ela precisa de ração, ou se ela tem que inseminar com a raça A, B ou C porque está na moda. Eu estou indo lá hoje fazer uma análise dessa propriedade, de como transformar essa empresa, esse negócio mais lucrativo, qual é o caminho a ser seguido mais lucrativo, e como fazer e como traçar um plano para que esse cliente consiga operacionalizar isso daí. Essa é a grande diferença e pouco técnico faz isso daí, pouco técnico tem essa visão. Essa maioria dessa galera, ela tá entrando na faculdade, igual você, ela tá saindo da faculdade e ela não consegue ter uma visão comercial do negócio, uma visão empresarial. Então a gente tá lá só, eu aprendi nutrição, eu vou falar de nutrição. Eu aprendi reprodução, eu vou falar de reprodução. Eu aprendi genética, eu vou falar de genética. E essas coisas isoladamente, elas não resolvem. A gente tem que aprender sobre negócios. Então a minha cabeça é mapa na mão para poder ver quanto de carga de gado que eu consigo colocar em cima. É aprender a fazer leitura de pasto para ver a situação atual da fazenda e quanto que gado que ela comporta. É aprender a discutir sobre os diferentes sistemas de produção para que eu possa ter uma leitura dinâmica desses sistemas de produção em termos de produção de carne e de caixa de renda. E aí sim traçar um plano empresarial junto com esse cliente. Esse é o nosso objetivo. Então nós estamos indo a campo hoje para fazer isso daí. Eu fico muito feliz em assumir esse tipo de compromisso. Eu fico muito feliz em estar capacitado para fazer isso daí. É um risco muito grande quando a gente está opinando sobre como uma pessoa deve conduzir os negócios dela. É um risco, é um compromisso muito grande. Então a gente tem que assumir isso daí com muito cuidado, porque nós estamos mexendo com a vida de pessoas. Eu vou às vezes fazer propostas em que eu vou mudar completamente a dinâmica de negócios dessas pessoas e eu não posso propor errado. Então quando você vai, diferente de um prestador técnico de serviços, um prestador de serviços que entra lá, faz um toque ou faz uma visita e vai embora da fazenda, no papel de consultor de verdade, eu sou uma pessoa que está ajudando a planejar e eu estou colocando aquela vida daquela pessoa e da família e o negócio dela em risco. Por quê? Porque o meu planejamento vai ajudar a definir um norte e eu tenho que ter muito cuidado com esse norte que eu estou definindo. Eu fico feliz, eu gosto de fazer esse trabalho. A gente tem tido muito sucesso com vários clientes, né, com a grande maioria dos clientes que focam, que tem disciplina em seguir as propostas, mas é uma coisa que você tem que estudar muito, você tem que estar muito antenado. E essa grande transformação da minha vida pessoal aconteceu quando eu diminuí a quantidade de estudo técnico que eu fiz, né? Então, Marcelo, você parou de estudar a parte técnica, a agropecuária? De jeito nenhum, eu estudo muito até hoje, porque eu tenho que introduzir essas propostas e essa estratégia lá dentro. Mas eu mudei a minha vida e comecei a estudar negócios. E eu começo a pensar como que essa máquina funciona. Então eu não estou entrando mais lá naquela fazenda para falar, você tem que inseminar sua vaca, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu tô vendo se essas tecnologias cabem lá dentro e como que nós vamos fazer para gerar caixa e fazer essa empresa funcionar. Então a visão é de um consultor
especializado e focado em como gerir negócios. Esse é o caminho que a gente segue e que eu mostro nos meus treinamentos, né? Então vai ser muito legal visitar essas propriedades. Eu tô pensando agora, faz parte do meu planejamento, a época do ano, as estratégias que têm que ser feitas, a tomada de decisão de curto, médio e longo prazo, porque algumas tarefas, se eu for conduzir para um lado A ou para um lado B, eu tenho que mudar elas, tá? Exemplo, a fazenda tem vaca. Se eu for dar segmento no sistema de cria, qual vai ser a estação de monta, como funciona, qual é a score corporal, por outro lado, vai começar uma estação de chuva, qual é a carga de animais, como conduzir esse manejo de pastagens para que tenha produtividade, para que tenha GMD, para que tenha desempenho, para que tenha preço, para que tenha ganho de peso, para que produza, enfim. Então algumas decisões são extremamente importantes porque são relacionadas à época do ano e a gente tem que estar muito antenado em relação a isso daí. Então essa vai ser uma visita bastante interessante, porque eu sei que é uma fazenda que está numa situação de risco, ela é uma fazenda que está numa situação de aperto, ela é uma fazenda que está numa situação de sobrecarga de animais e um monte de decisão importante tem que ser tomada.